Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a estudar ressonância magnética. Bom, e toda a bagagem que ela eventualmente influencia nas nossas vidas, né? Porque o magnetismo ele é um fenômeno e diversas vezes na vida a gente trabalha despercebendo o fenômeno ou categorizando o fenômeno em homenagens de, sei lá, de sensações. Então a gente pega o fenômeno e decora ele como um adjetivo das coisas, né? Ou a gente associa fenômenos para qualidades, adjetivos. Ou foi isso que eu falei? Acho que foi isso que eu falei na frase anterior. Então, é isso, né? Então, só que se a gente se desocupar, se a gente tirar essa estrutura de inserimento nas relações fenomenológicas, a gente vai começar a ver um outro mundo, né? Uma realidade que se contrai por relação fenomenológica, né? Então, às vezes, a gente endossa coisas que são características de fenômenos em atitudes humanas, né? Só que às vezes os humanos, para eles vencerem uma atitude fenomenológica, um fenômeno, eles precisam de ter qualidade de vitória contra um fenômeno, né? Essa qualidade de vitória ela é forjada pelo próprio homem em ataque ostensivo, ataque de certas formas hoje em dia estratégicos, né? Só que você só consegue formar estratégias de ataques para fenômenos ou para adjetificações em fenômenos, né? Se você conhece o fenômeno, né? Então, a gente tem várias relações construídas a partir da observação dos fenômenos da natureza, né? E a associação de matérias por reconhecimento desse fenômeno. Isso são ataques que foram tomando relevância para nós a partir de aparelhagem, né? A gente tem vários aparelhos que extraem de fenômenos um prazer, né? Uma associação de valor. E a ressonância magnética ela é algo nesse sentido. Ela é um luxo para gerenciamento de tratamentos médicos. Na história da medicina, a gente nem sempre teve essa aparelhagem, né? Foi ao longo dos anos que ela foi sendo desenvolvida para esse feito, né? Para a geração de imagens sem associação com ondas iônicas, né? Ionização de partículas eletromagnéticas, né? Ondas eletromagnéticas muito fortes. Por quê? Porque a gente sabe que a saúde do ser humano é a coisa mais cara, mais preciosa para esse ser humano. Servir isso é servir poder, é servir uma imagem e semelhança de Criador, de Deus, né? De certa forma. Por quê? Porque
Em relações culturais e dentro da especialização de um ser em edifício de renascer aquilo que já foi, gravando-se entre nós, entre as partículas, né? Ele vai decompondo-se em orações. Orações são frases, são palavras, são expressões ditas por esse ser em processo de renascer. Então tem todo esse paralelo que constrói nesse homem características e às vezes até mesmo acidentifica esse homem, né? E aí essa acidentificação, ou aquilo que a gente chama de processos patológicos, a falha na homeostasia desse ser em edificações, traz para nós dúvidas, até porque o ser humano mente, então traz para nós dúvidas para serem reveladas com base na dor que a outra pessoa sente. Então, existe toda uma técnica, toda uma auditoria, toda uma revelação que uma dor em um ser progride. Isso são dados da dor. É como se a gente dissesse assim: eu vou conversar com a sua dor, eu não quero conversar com você. Eu quero conversar não com você todo, mas eu quero conversar com a sua parte que está com dor, para ela me dizer o que ela precisa, o que eu preciso pagar a ela, o que eu preciso dar a ela, para que ela não seja mais uma dor em você e para que ela renasça e recria-se em querer, né, se associar a você. Então a gente conversa com dor, sabe, na habilidade médica de todos os trabalhos uniformemente edificados por conta dessa poesia, digamos assim, né? Mas não é uma poesia, é uma arte de artilharias, de sensores, de tecnologias, de coleções de sentidos dessas partes que se dizem doer. Então a gente tem as oficinas de dados que nos conseguem fazer de conta peças por avaliações, por diagnósticos, por examinar as falas das dores. E uma forma muito fácil de você chegar até a dor é você visualizá-la, né? Você sabendo ou não aonde ela está, você consegue de certa forma saber mais ou menos aonde que ela está. Por quê? Porque o corpo da pessoa ela emite uma mensagem e essa mensagem destoa-se essa pessoa daquilo que ela preservava, renenciava-se ser todos os dias, né? Renascia-se para ser todos os dias. E isso, de certa forma, mexe com o campo, com o compasso da pessoa no dia a dia, né? Então a gente tem uma alteração pessoal da pessoa. Essa alteração faz com que ela peça ajuda em alguns casos, e a ajuda hoje em dia pode ser muito mais de certa forma muito mais muito mais precisa na hora de entregar para a dor aquilo que ela pede. E isso
por conta da visualização desse fenômeno, né? A gente tem o fenômeno da dor e esse alfabeto de dores relacionando-se a todos os dados e todas as formas de pagar essa dor, né? De dar o saldo, a saúde para elas. Então vamos lá, vamos continuar lendo sobre esse fenômeno que constrói para nós, a partir da ressonância e do magnetismo, uma máquina que consegue fazer com a ressonância magnética, nesse efeito de magnético num corpo, a partir de ressonâncias, a construção de imagens no interior do corpo. Por quê? Mais para frente a gente vai ver que no interior do corpo a gente tem as células, e nessas células a gente tem várias composições teciduais, principalmente a água. E a água, ela entra em ressonância com frequências de onda, e aí você consegue produzir um campo a partir do magnetismo. Você consegue produzir uma sensação no corpo da pessoa internamente, e a partir de bobinas você consegue fazer a desinternalização dos dados que foram submetidos a um gradiente diferencial, aquele gradiente que vai permitir colher esses dados do corpo, né? Não, mas isso aí é mais para frente, a gente vai ver em ressonância magnética. A gente está bem no comecinho e a gente vai falar agora do campo magnético, o magnetismo. E isso é muito importante para estruturar o conhecimento do que a gente aplica em ressonância magnética. Vamos ver aqui. Ressonância magnética. Cadê o meu arquivo? Achei. Então aqui, ó. Isso aqui é tudo que a gente já falou. Eu poderia ter aberto um outro arquivo, né? Aqui já tá meio pesado. Magnetismo, eletromagnetismo, tá bom. Vamos começar por aqui. Então, simbora. Campo magnético. Então, o campo magnético é aquele campo gerado sobre, né, um material, um ímã, né? Então a gente tem um ímã, e esse ímã ele tem o seu campo aqui, ó, saindo do norte, entrando no sul aqui, ó. Então você tem o campo magnético aqui, né? O sul atrai o norte, e aí basicamente isso. Então isso aqui é o campo. Só que esse campo aqui, ele forma quase que uma imagem em outra dimensão. É uma outra dimensão da matéria. É esse campo. Então vamos notar isso aqui, ó. O campo é uma dimensão diferente da matéria. Porém, ele parte dela. É como se fosse o espírito da matéria em universo, né? Então, o que é o campo? Você tem uma matéria aqui e o campo é isso daqui, ó.
Esse é o campo. Ele pode ser mais fraco. Ó, ele pode ser mais fraco. O campo ele pode ser mais fraco ou mais forte, ou vice, ou entre fraco e forte ele pode ter um valor. A gente tem um valor de. A gente falou no vídeo anterior, né? Vamos ver. Protege. Deixa eu ver se esqueci. Não, vamos voltar aqui na folha aqui. O campo magnético protege a Terra. A Terra exerce bagulho. Ah, não, tá aqui, ó. Massa magnética. Então é isso aqui, ó. Massa magnética. Magnética. Então vai depender da massa magnética. Aqui, ó. Assim como a eletrostática introduz o conceito de carga elétrica para podermos medir a força entre corpos eletrizados, em magnetismo introduzimos o conceito de massa magnética para que possamos medir a força entre corpos imantados. Então a gente tem isso, força entre corpos imantados. A imantação gera um campo, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Campo magnético. Então, beleza, a gente tem o campo magnético e ele é uma outra dimensão que é expedida por um ímã. Então, você tem um ímã e o seu campo. O seu campo em ímã geram o quê? Geram diferenças o campo consegue desenvolver a partir da relação diferenças em sua composição. Então, quando chegam matérias sobre o campo, esse campo ele sofre delineação em campo. O mesmo que acontece em microfones para que o som seja gravado. O microfone ele gera um campo eletromagnético. E nesse campo eletromagnético que ele gera, quando a gente fala, a gente faz assim, ó, no campo eletromagnético. E ele consegue detectar as falhas no campo. Então, como que a gente como que a gente grava som? A gente grava som da mesma forma que a gente pinta. A gente tem um campo branco e a gente faz assim no campo branco, ó. A gente pinta, né? A gente faz assim. Isso aqui é a mesma coisa que falar, ó. Tá vendo? Então, como que a gente grava som? A gente tem um ótimo campo eletromagnético formado aqui pelo microfone. O microfone, com esse som, ele sofre deformação de campo e essa deformação de campo causada pela voz, pelo som, vai fazendo assim, ó, vai deformando o campo e essa deformação do campo vai formando dados, né? Aqui, ó. Formando dados. Esses dados vão sendo registrados em um pegador de dados, né? Quem que são esses pegadores de dados, né? São dispositivos que trilham esses dados. Ou seja, você coloca isso em uma trilha e de repente você tem isso daqui, ó.
os acordes que geram para nós gravação. Agora, o que a gente está querendo fazer? A gente quer fazer uma gravação de imagens a partir de um campo magnético. Então aqui a gente estava com um campo elétrico. A gente tem um campo elétrico aqui, né? Aqui no microfone, elétrico. Um campo elétrico. Aqui no ímã a gente tem um campo eletromagnético. Não, um campo magnético, na verdade. Campo magnético que a gente está falando. Então vamos lá, continuando então. Campo magnético chama-se campo magnético de uma massa magnética, que é o que a gente acabou de ver. A região magnética a região que envolve essa massa e dentro da qual ela consegue exercer ações magnéticas. Então, o campo magnético chama-se campo magnético de uma massa magnética, a região que envolve essa massa. Então você tem essa ímã, que é uma massa magnética, e a região que envolve essa massa, essas regiões aqui, ó. Opa. Um pouquinho, isso aqui é o ímã, né? E aí vamos lá, ó. A gente tem essa região, essa região, essa região, essa região. Então a região que envolve essa massa e dentro da qual ela consegue exercer ações magnéticas. Então esse é o campo. Só que ao mesmo tempo que esse campo está sobre cima, esse campo exerce ações magnéticas, ou seja, ele é atraído ou repelido por fontes, né? Por polos, por matérias. E essas matérias elas são consideradas relacionadas alfabeticamente. Elas constroem o alfabeto a partir da relação de eleição sobre esse ímã, sobre essa matéria aqui, ó, sobre o fenômeno, né? Propriedades fundamental do campo magnético. A propriedade fundamental do campo magnético é a seguinte. Vamos lá, ó. Propriedade fundamental. O que fundamenta o campo magnético? O quociente dessas forças pelas massas magnéticas corresponde colocadas em A é uma grandeza vetorial constante em módulo, direção e sentido para o mesmo ponto A. Então vamos tentar entender de novo. O quociente dessas forças pelas massas, quociente das forças pelas massas magnéticas. Então, aqui ó, a gente tem um ímã e a massa magnética desse ímã, né? A força de atração entre os polos. Então, a força, aqui ó, quociente dessas forças pelas massas magnéticas corresponde colocadas em A correspondentes colocadas em A é uma grandeza vetorial constante. Então aqui, ó, gera uma grandeza vetorial constante. Se a gente tirasse esse campo para cá, a gente teria um vetor, uma grandeza vetorial constante em módulo, direção e sentido. Então a gente tem, ó, um constante em módulo,
direção e sentido. Então, sobre acima, esse campo ele vai sofrer essa... Ele é constante. Ele tem a direção sempre de norte para o sul, né? Sai do norte, entra no sul. Ele é sempre assim. E ele sempre tem um sentido de cima para baixo. Sempre esse sentido. Em qualquer situação que a gente coloque esse ímã, né? É basicamente isso. Essa é a propriedade fundamental do campo magnético. O quociente dessas forças pelas massas magnéticas corresponde colocados em A em uma grandeza vetorial constante em módulo de ação e sentido para o mesmo ponto A. Beleza. Fenômeno de indução magnética. Então a gente tem a indução magnética. O que é indução, né? Vamos ver aqui, ó. O que é indução? Indução. Ação, processo ou efeito de induzir. Raciocínio que serve de indícios para chegar a uma causa por eles tornada potente. Então, indução. Eletromagnética. Indução eletromagnética. Aqui, ó. Também ocorre em microfones, né? Aquele campo induzido pela bobina elétrica, gerando um campo no microfone. Então, a indução magnética. Vamos ver essa indução magnética então. A indução magnética é o fenômeno pelo qual um corpo se imanta quando é colocado perto de um ímã. Então a gente tem um ímã aqui e esse ímã está lá fazendo o seu campo, né? Ó. Beleza. Esse é o ímã. Ficou feio esse ímã. Vamos desenhar igual o pessoal faz, né? Uma barrinha ao meio e uma coisa assim, né? Esse é o nosso ímã. E aí ele tá lá, ó, fazendo essa coisa aqui, ó. Esse campo. A indução magnética é o fenômeno pelo qual o corpo se imanta quando é colocado perto do ímã já existente. Então, se eu chegar a um corpo aqui, ó, próximo daqui, esse corpo ele vai, de certa forma, ser induzido em campo para se comportar, né? Ele vai se imantar, né? Se chegar essa matéria perto desse ímã, essa matéria ela vai se imantar. O que é imantar, então? É receber desse ímã um potencial de indução. Tá? O fenômeno pelo qual o corpo se imanta quando colocado perto de um ímã já existente. O corpo que já estava imantado é chamado indutor. Então você tem esse aqui é o indutor, ou seja, é o ímã que já tem o campo, ele é o indutor. Por exemplo, sua mãe e seu pai são casados e eles eles perto de você e seu namorado te induzem a casar. Então, de certa forma, existe uma certa imantação desse sentido de casamento, né? Aqui, na sociedade acontece isso, né? Existem essas induções já prontas, essas receitas.
O corpo que já estava imantado é chamado indutor. O corpo que se imanta por indução é chamado de induzido. Então você tem o indutor e o induzido aqui, ó. Então é como se a gente falasse assim, ó, de pai para filho. O filho meio que vai tomando as bênçãos, as induções do pai para se tornar posteriormente posterior. Não, posterior é um termo. Depois um indutor também. Um agente indutor. O corpo que se manda por indução é chamado induzido. Chama-se material magnético aquele que é capaz de se alimentar. Então, o material magnético é aquele que é capaz de se imantar. Então, um material magnético é um material que consegue se imantar. Então, se a gente aproximar esse material de um ímã, ele vai se imantar, ele vai ser induzido. Não que ele tenha força ou organização de seus ímãs elementares para ser um ímã por natureza. Não, só que ele tem alguns ímãs elementares que, com a ajuda de um ímã, ele sofre a indução desses ímãs elementares em seus átomos e ele consegue induzir um campo próximo a esse ímã. Ele consegue ser imantado. Suscetibilidade magnética. Suscetibilidade magnética. Então, isso aqui ficou fácil agora, porque a gente sabe o que é magnética. É a força que atrai as coisas, né? Magnética. É o fenômeno de atração ou repelimento, né? Então, magnética. A suscetibilidade é o que? É o quanto o material pode ser atraído ou repelido. Na verdade, atraído. Chama-se susceptibilidade magnética de uma substância ao quociente da intensidade de imantação adquirida por indução por essa substância. Então, susceptibilidade magnética de uma substância ao quociente de intensidade de imantação. Intensidade de imantação. Adquirida por indução por essa substância. Por indução de uma substância. Barra-ímã. Então, a intensidade de imantação por indução de uma substância ímã. Então, essa intensidade de imantação é aquilo que confere para nós um valor de suscetibilidade magnética, né? É bom suscetibilidade, é bom, é muito, é pouco. Então isso é a segurança que nos permite colocar em números esse fenômeno, suscetibilidade magnética. Quando esse campo é produzido no vácuo. Classificação das substâncias magnéticas. As substâncias magnéticas dividem-se em 3 grupos. O primeiro é as substâncias paramagnéticas,
O segundo, diamagnéticas. E o terceiro é ferromagnéticas. Então vamos lá, classificação. A gente tem as para, as dia. Na verdade, ficou parecendo um B, né? Dia e as ferro. Tudo magnética. Hum, vamos lá. Substâncias paramagnéticas. Substâncias paramagnéticas são aquelas que são atraídas por um ímã, são caracterizadas por terem átomos ou moléculas com momentos magnéticos elétricos não compensados. Exemplos de substâncias paramagnéticas: alumínio, cálcio, estrôncio, magnésio, oxigênio na forma líquida, tecnésio, urânio, óxido nitro e manganês. Então percebe que é alguma coisa. Vejam só. Algum desses sais minerais aqui, ó, cálcio, oxigênio, magnésio, possui no nosso organismo, né? Então, se o nosso organismo então é uma substância paramagnética, né? Por quê? Porque mesmo que seja em nível muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, até mesmo chamado molecular, a gente possui oxigênio, magnésio. Oxigênio a gente tem muito por conta da água, né? H2O, da respiração, isso e aquilo. Sódio, tá vendo? Então a gente possui substâncias paramagnéticas. Aqui, ó. Paramagnéticas são atraídas por ímãs, sendo elas, vamos pôr aqui, sódio, cálcio, oxigênio, manganês e etc. Agora vamos ver as diamagnéticas. Substâncias diamagnéticas são aquelas que são fracamente repelidas por um ímã. Então, atraídas, repelidas. Por ímãs. Exemplo de substâncias diamagnéticas são bismuto, cobre, prata, chumbo, ouro, água, quartzo. Opa, então a água ela é repelida. Por exemplo, a água. A água é uma substância diamagnética. Só que o oxigênio é uma substância paramagnética. Agora vamos ver aqui o ferro. Olha que legal. Diamagnéticas e ferro. Substâncias ferromagnéticas são aquelas que se imantam fortemente quando colocadas em um campo magnético. Então você tem uma substância que imantam fortemente. São exemplos de substâncias ferromagnéticas: ferro, cobalto, níquel, gadolínio,
disprósio e ligas de aço. Então vamos colocar aqui, por exemplo, essas 3 substâncias. Vamos fazer um teste aqui, ó, para todo mundo ver. Vamos pegar, pegar aqui as 3 substâncias aqui, ó, cobalto, níquel, gadolínio. Vamos pôr aqui gadolínio, cobalto. Gadolínio, níquel, cobalto. São metais pesados. Metais pesados são fortemente atraídos por ímãs, muito utilizados para obter campos magnéticos de alta densidade. São usados para fabricar ímãs permanentes, são usados para aumentar a intensidade do campo magnético em bobinas, formando eletroímãs. São usados em guindastes para transportar cargas pesadas, são usados em aparelhos de telefone. Tá, vamos fazer um teste aqui. Pegar aqui, ó. Vamos pegar um caminhão, aqueles caminhão assim, ó, que possui digamos que um ímã, né? Tem um ímã aqui, ó, nesse caminhão. E esse ímã consegue atrair coisas, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, a gente tem um lago aqui e tem um carro aqui, ó, nesse lago. E olha só o que vai formar quando a gente for colocando o ímã pra cá, né? A gente vai arrastando o ímã pra cá. O que vai acontecer? O carro, ele vai subir. A água do carro, né, que o carro pegou, vai ser repelida, né? Vai sair pingando aqui. Só que dentro dessa água, em torno desse coisa, né? A gente vai ter em suspensão aqui. Vamos pôr aqui, ó, entre esse e essa aqui, ó, a gente vai ter aqui substâncias paramagnéticas, que são as substâncias aqui, ó, atraídas por ímã: sódio, cálcio, oxigênio, magnésio. Então vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Vai haver uma separação aqui de elementos magnéticos, né? Você vai ter os dia, os para e os ferro. Legal? É mais ou menos isso aqui, ó. Em espectro, né? A gente tem um tipo de espectro aqui, ó. Espectro de associações magnéticas. O magnetismo terrestre chama-se campo magnético terrestre a esse campo magnético que existe ao redor da Terra. A existência desse campo se manifesta pela orientação da agulha magnética. Eletromagnetismo. Noções sobre oscilações elétricas e ondas eletromagnéticas. Então a gente agora, né, começa a prestar atenção na composição desse fenômeno magnetismo que ocorre em algumas substâncias, né? Eletromagnetismo. Então aqui a gente tem 2 fenômenos, né? Espera aí. Eletromagnéticos. Então, noções
noções sobre oscilações elétricas e ondas eletromagnéticas. Chama-se onda eletromagnética ao conjunto dos campos elétrico e magnético propagando-se pelo espaço. Então você tem o conjunto entre esses dois fenômenos aqui propagando no espaço. As ondas eletromagnéticas são sempre produzidas por cargas elétricas aceleradas ou retardadas. Então, a gente precisa da carga elétrica em aceleração. E às vezes essa aceleração dessa carga magnética consegue ser modulada por um ímã, né? Comprimento de onda, período e frequência. Chama-se comprimento de onda da onda eletromagnética a distância entre dois pontos consecutivos que o vetor E ou H tem mesmo módulo e mesmo sentido. Então a gente tem o comprimento de onda eletromagnética, que é a distância entre dois pontos. No sentido disso aqui, ó. Então a gente tem um ponto aqui e outro ponto aqui. Na verdade isso aqui é vale, né? Na verdade isso aqui, ó. A gente tem um ponto aqui e outro ponto aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Distância entre dois pontos consecutivos em que o vetor E ou H tem o mesmo módulo e mesmo sentido. Então, peraí. Distância, comprimento de onda eletromagnética. Vamos ver aqui no Google. Só para melhorar a resolução aqui. Varia de acordo com o tipo de onda e pode ser medido em nanômetros ou centímetros. A gente tem um comprimento de micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta. Vamos ver aqui imagens. Aqui, ó. Comprimento de onda. Não tá falando bem aqui, não. Aqui, ó. Essa aqui tem. Aí, ó. O comprimento de onda. É isso daqui, ó. Aqui. Ixi. Não deu. Não vai não. Vamos olhar por aqui mesmo. O comprimento de onda tá aqui, ó. Né? Então é isso aqui. Basicamente isso daqui. É o comprimento de onda. Chama-se período da onda eletromagnética ao intervalo de tempo necessário para a onda caminhar um comprimento de onda. Então é o intervalo de tempo para que a onda que começou aqui venha para cá, né? Então, período. Esse aqui é o comprimento. Período é o tempo. É o intervalo de tempo que passou para isso acontecer. E chama-se frequência de uma onda eletromagnética ao inverso do período. Ela representa o número de períodos existentes na unidade de tempo. Então a frequência
É o inverso do período, né? Vamos ver aqui. Ao inverso do período, ela representa o número de períodos existentes na unidade de tempo. Igual ao número de períodos por tempo. Vamos ver aqui o que é frequência. Frequência de onda. Aqui, ó, aqui a gente tem uma imagem da frequência. Vamos pôr aqui, ó. A gente tem um campo magnético constante aqui, ó. Se eu pegar nesse ponto aqui e aumentar a frequência, eu vou variar aqui, ó. Quer ver? Se eu modular a frequência que chega aqui e apertar ela, ela vai fazer assim, ó. O que a gente está observando aqui, ó? Que se eu pegar um negócio aqui, ó, eu vou ter que, ó, para meia onda, aqui eu formo uma, duas, três, quase duas e pouca, né? Então, aumentar a frequência é você aumentar a oscilação da onda, né? Você aumenta a oscilação dela dentro desse fenômeno de ondulado, né? Então você tem a onda deondulando de uma fonte que expressa ela, né? E a gente sabe que ela vai perdendo expressão. Toda a onda ela perde expressão no universo livre, ó. Ela decai em atividade até ficar assim, ó. Então isso aqui é o comportamento de uma onda. Só que se você ligar ela em um universo que ela vai pressionar aqui, ó. Você vai pressionar esse universo de forma que você vai, se você fizer isso, você consegue de certa forma fazer uma cadeia disso e manter a atividade da onda constante. Porque o que você está criando aqui nesse horizonte de visão de fonte, né? Você está criando o desapontamento de uma fonte com o passar do comprimento, né? Então você vai desapontando essa fonte, ou seja, você vai reconduzindo a fonte por impulso. Então você vai reemitindo o impulso primeiro e assim você faz ela ficar constante. Porque aqui, ó, a constância ela não depende desse impulso. Se quando ela chegar na decadência dela e você fizer um outro impulso, ela vai se manter, ó, tá vendo? Essa é a forma de conduzir de uma fonte à continuidade de potência. Você contém ela aqui, ó, em uma capa de contenção. Essa capa consegue enviar constante de energia. Bom, que mais? Aí você vai preenchendo, né? Aqui, ó. Se a fonte tá aqui e vai entrando aqui, ó. Depois que ela encher aqui, ela vai começar a encher aqui, ó. E aí
vai fazendo as encheções. Só que você consegue fazer, né, uma engenharia aqui, ó, de aumentar a velocidade da emissão dessa fonte, caso você tenha controle de emissão. Então você pode formar um controle de emissão e um programa de descontrair essa emissão a partir da continuidade do período, da frequência. Então você consegue mexer nesses parâmetros. Então isso aqui é uma visão mais relacionada a esse visual de fenômeno de onda que a gente está buscando compreender. Comprimento de onda, período e frequência. Então, período é o quanto ela é o tempo que ela faz para ter isso aqui, ó. Se em um período eu tenho uma onda, né? Se eu quiser em um período ter 4 ondas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a frequência, né? A frequência vai fazer com que eu consiga em um período ter 4 ondas. Ó. Se eu colocar esse sobre esse, a gente vai ter a mesma imagem. Ó. Aqui, ó. 1 para 1. O que eu fiz então? Eu aumentei a frequência desse. Então, não é que a frequência ela vai mudar a onda, ela vai mudar ela não vai mudar a força, ela vai mudar a não, como que eu falo? O comportamento, né? O comportamento, o efeito da onda. Então tem todo esse lado de trabalhar com fenômenos que são estimulados por fontes, né? Fontes humanas. Então esse texto que a gente leu é uma introdução sobre o magnetismo para a gente começar a descontrair entre os volumes desses tipos desse conhecimento e a associação desses conhecimentos para aquilo que vai vir ser para nós a ressonância magnética, né? Então isso é a base para a gente conseguir compreender, respeitar e nos associar esses conhecimentos quando a gente for montar eles em sistemas, em cursores sistêmicos, para a gente conhecer até mesmo o sistema da ressonância magnética. Bom, eu vou ficando por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!